Olá, tudo bem? Essa aqui é a segunda aula, então, a respeito de planejamento e controle de canteiro de obras, o que significa algo muito importante. Se você não viu o primeiro vídeo, sai daqui, vai assistir o primeiro vídeo, vê a parte inicial, a gente discutiu toda a primeira parte da teoria do planejamento e controle de obras e depois vem para cá, que aqui a gente vai continuar, então, vendo elementos importantes para a gente poder trabalhar essas questões que dizem respeito a canteiro de obras. Estou gravando aqui na minha casa, sigo falando a respeito desse assunto, que é importante para estudantes de engenharia, para estudantes de arquitetura, né? Como eu falei no primeiro vídeo, a base de muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês vem desse livro aqui, né? Uma boa referência para a leitura inicial de quem quiser trabalhar a respeito do assunto, planejamento de canteiro de obras e gestão de processos, professores Saurin e Formoso. Fica a referência. Hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho a respeito de canteiro de obras, esse tema que é super importante para quem for trabalhar profissionalmente com construção civil, que vai ter que saber trabalhar no planejamento, na organização e na gestão, né, de um local de trabalho onde vai ser construída uma edificação, seja ela de que porte for, seja ela da complexidade que for, eu tenho que saber fazer esse correto planejamento desse canteiro de obras dentro do serviço de construção civil. E é justamente isso que a gente vai continuar a discutir, né? A gente falou lá um pouquinho a respeito, né, das principais diretrizes que norteiam essa questão do planejamento de um canteiro e algumas coisas que são importantes para a gente pensar, pessoal. O tipo de canteiro que eu tenho, né? Na realidade, o tipo de terreno que eu tenho, né? Porque o tipo de terreno que eu tenho vai definir, né, se ele é um terreno grande ou pequeno, se eu vou ter um canteiro de obras que vai ser mais restrito, justamente porque eu não tenho muito espaço para colocar todos os elementos, as áreas de vivência, as áreas de produção, as áreas de circulação, né? Em contrapartida, eu posso ter canteiros bem mais amplos, né, onde vai estar sobrando espaço e aí vai ficar muito fácil de fazer o planejamento desse tipo de canteiro. Possivelmente na terceira aula eu vou mostrar alguns exemplos para vocês a respeito, né, um registro fotográfico a respeito de vários canteiros desses tipos. E eu posso ainda ter canteiros que são longos e estreitos, né? Eu tenho um canteiro que ele é grande, mas ele tem uma limitação que é estreito. Eu tenho talvez um terreno muito comprido ali, né? E isso vai ser talvez um limitante para algumas coisas que eu vou ter que resolver lá no meu canteiro de obras, né? Quando a gente viu a questão de espaço. Uma coisa que é muito importante quando eu estou responsável por planejar um canteiro de obras é identificar claramente, né, quais são as minhas necessidades dentro do canteiro. Isso tem a ver com o tipo de construção que eu vou fazer na minha obra, né? Se eu estiver trabalhando com um processo construtivo, por exemplo, que trabalha com pré-fabricados, né, como que vai ser a logística de transporte dessas peças pré-fabricadas dentro do meu terreno? Eu tenho condições de acessar o meu terreno com equipamento de transporte, para poder içar essas peças? Eu pensei em ter uma grua ou não dentro do meu canteiro de obras para içar essas peças? Tipo de material que eu vou empregar no meu canteiro, né? Eu vou ter um silo de cimento, eu vou receber cimento ensacado, eu vou receber meus materiais, a maior parte deles a granel, ou ele vai ser industrializado, sacado. Eu tenho que pensar nessas coisas também. E como que eu vou fazer, por exemplo, a gestão dos meus suprimentos, né? Qual é a quantidade e a frequência de aquisição de areia, de brita, de saco de cimento, de saco de cal, de material cerâmico, né? Isso é importante por quê? Porque, obviamente, isso vai impactar no espaço que eu vou ter que planejar para estocar esses materiais, né? E também os equipamentos que eu vou ter, eventualmente, na obra, né, para transportar esses materiais. E, claro, isso tem muito a ver também com o fluxo de caixa que eu estabeleci para o meu canteiro de obras, o quanto que eu vou ter a frequência de recebimento de materiais ao longo do tempo. E isso eu tenho que pensar previamente antes de implementar meu canteiro.
Se eu deixar para resolver isso, quando o canteiro já está configurado, quando o canteiro já está efetivamente em funcionamento, invariavelmente eu vou chegar em situações onde eu vou ter que fazer algum tipo de improvisação. E vocês lembram que eu falei na primeira parte desse vídeo a respeito de canteiro de obras, que o maior inimigo para a otimização e para a qualidade de um canteiro de obras é a improvisação. Eu ter que resolver as coisas que eu não imaginei que iriam acontecer, ou que eu resolvi tardiamente e que agora eu não tenho como organizar de forma adequada. Então, esse é um grande problema que eu tenho para resolver e que é importante que eu resolva, né? Fazer essa correta gestão dos suprimentos do meu canteiro de obras. Ainda, né, eu posso pensar que existem alguns outros fatores influentes, né? Então, a fase de execução da obra, eu comentei isso quando eu dei alguns exemplos no finalzinho do primeiro vídeo, né? Uma obra de grande porte que vai acontecer, né, em diferentes etapas, ela vai ter diferentes fases de canteiro de obras também. Parece meio óbvio, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma fase inicial no meu canteiro de obras, onde eu tenho uma menor ou uma maior variedade de serviços, dependendo da quantidade, da complexidade do meu canteiro, né? Mas uma grande intensidade de produção. Geralmente é aquela fase que a gente chama que é a obra pesada, né? Que é botar o pé no barro mesmo ali para fazer fundação, para montar tabeira de marcação de obra, para montar barraco de funcionário, de banheiro, de refeitório, né, de fazer todas as obras de infraestrutura do meu canteiro. Nessa fase inicial, eu vou ter que montar justamente essa infraestrutura de canteiro. Né? Seguindo na obra, vai chegar uma fase que eu estou lá numa fase intermediária, onde eu tenho um elevado volume de serviços também, mas muito segmentado, né? São diferentes etapas, né? Eu posso estar fazendo estrutura de concreto armado, eu posso ter uma equipe fazendo alvenaria, eu posso ter uma equipe fazendo elétrica e hidráulica. Quando eu estou lá no 7º andar levantando alvenaria, eu já tenho gente fazendo encunhamento e revestimento no 2º e no 3º andar. Então, eu tenho muitos serviços acontecendo, muitas equipes trabalhando, e aí eu tenho que fazer o planejamento em função do volume de trabalhadores do meu canteiro, de refeitório, de vestiário, de banheiro, de área de bebedouro, tudo aquilo que eu falei, né, que a NR18, né, que é a norma regulamentadora que nos orienta, entre outras, para essas questões, tem que ser respeitada. Eu tenho que ver, então, qual é a área de vestiário, qual é a área de banheiro. E, claro, vocês poderiam dizer, tá, mas, Daniel, eu já sei que na obra a quantidade de trabalhadores muitas vezes varia de semana a semana, né? Bom, eu tenho que planejar para um pico ali máximo num determinado momento, vai ser suprido a infraestrutura que eu estou montando de canteiro de obras. Porque a quantidade de funcionários, claro, tende a ser maior nessa fase intermediária. Quando eu já estou lá mais para o final da obra, né, eu tenho uma construção bem mais consolidada, né? E aí eu tenho que ter uma área um pouquinho, né, mais tranquila ali, né, para guardar suprimentos, né? Eu tenho que cuidar muito mais com a limpeza, né, porque eu tenho restrição de acesso, tenho proteção de áreas limpas que eu tenho que garantir, né, para não ter que fazer algum tipo de retrabalho. Então, isso é muito importante também. Então, muda um pouquinho a dinâmica, né, de execução da obra em função disso. E é outra coisa que a gente vai ter que se debruçar e planejar, né? Bom, nessa altura vocês já estão percebendo que o planejamento do canteiro de obras não é algo estanque. Vocês não vão tomar uma decisão e morrer abraçada com ela até o fim da obra. Vocês vão ter que adaptar às necessidades das diferentes etapas do canteiro em que vocês estiverem trabalhando. Isso é muito importante de pensar também. O que me leva, né, a tentar fazer um bom diagnóstico, né? Porque o que eu tenho que avaliar, né? Eu estou falando numa fase de planejamento, que eu vou pensar como esse canteiro vai ser organizado, ou seja, eu estou falando de uma obra que ainda não começou. Mas vamos pensar numa situação onde eu tenho, né, alguns canteiros de obras que eu posso observar boas práticas, más práticas, onde eu posso fazer levantamentos, onde eu posso identificar gargalos, onde eu posso identificar setores que tiveram maior ou menor eficiência.
Então, isso é outro ponto interessante para trabalhar. Bom, por que a gente tem que fazer esse diagnóstico inicial, né? Bom, tem que ser a primeira atividade de um programa que visa melhoria dentro do meu canteiro, né? Justamente gerar subsídios para as etapas de planejamento desse ou de outros canteiros que podem ser feitos pela empresa, pela construtora, né? Para mim, como engenheiro, como arquiteto. E isso vai incluir uma série de ferramentas nas quais eu posso me guiar para fazer esse diagnóstico. Né? Isso vai incluir, evidentemente, registros fotográficos, né? Ou do terreno, ou do canteiro que eu estiver analisando, fazer um checklist para identificar coisas importantes que eu tenho que planejar e fazer croquis de layout. Né? Pensar como que eu vou montar esse meu canteiro dentro das diferentes alternativas que eu vou ter ali de execução. Né? É algo importante também. Uma lista de verificação, checklist, é importante, né, porque vai permitir que eu faça uma análise de canteiro, tanto do layout, né, das áreas de vivência e das áreas de produção, como da logística interna desse meu canteiro, né? Então, as instalações provisórias, né, os banheiros, os vestiários, os refeitórios, toda a parte de segurança do trabalho, né, que tem que ser garantida, né? Então, os guarda-corpos, os andames fachadeiros, as linhas de vida, né? E a movimentação e o armazenamento dos meus materiais de construção dentro do canteiro também, né? Vão ser importantes de serem pensados. Então aqui tem só um exemplo, né? Que eu tirei aqui do livro, né? Que eu falei para vocês, né? De uma lista de verificação de canteiro de obras, né? Que eu poderia testar. Então ali, instalações provisórias, né? Vão ser utilizados móveis, instalações móveis do tipo container, sim ou não? Não, eu vou montar isso, vou pegar madeira e vou montar um barraco dentro do meu canteiro de obras, né? Ah, vai ter modificação ao longo do tempo desses barracos, os painéis vão ser pintados. Bom, tem uma série de itens ali que vocês podem ver, que são exemplos, né? Onde eu posso trabalhar justamente com essas questões, né? O almoxarifado, né? Onde é que ele vai estar localizado? É perto de um ponto de descarga de caminhão ou vou ter que fazer um estoque intermediário para depois levar para o almoxarifado? Tem etiqueta de identificação? Local para refeições existe ou não existe? Né? Ele inclui e ele respeita o que a NR18 coloca, por exemplo, não pode ser num subsolo, tem fechamento que permite isolamento durante a refeição, tem piso de concreto. Então, tem uma série de itens que eu tenho que olhar lá para a NR18 e ver se estão contempladas ou não, para identificar claramente se meu canteiro está ou não adequado. E aquilo que eu falei, elaborar um croquis de layout, né? Então, ele vai ser extremamente útil para identificar problemas relacionados à locomoção equivocada de materiais, principalmente a parte dos fluxos. Vai ser muito importante fazer esses exemplos de croquis. É bastante interessante eu montar esses croquis para justamente identificar, né, posicionamento da minha grua, né, a separação aqui, ó, nesse desenho que eu fiz, vocês conseguem identificar, ó, claramente aqui eu tenho as áreas de vivência separadas das áreas de produção, então aqui vai ficar meu escritório, meu local para empreiteiros, meu refeitório, meu vestiário, e desse lado aqui fica depósito de aço, depósito de tijolos, área de carpintaria, área de corte e dobra de aço, aqui os meus depósitos de areia, brita. Então, eu consigo mapear melhor, né, todos os fluxos dentro do canteiro a partir dessa primeira ideia de croquis, que não precisa ser única, né? Pode ter várias possibilidades de croquis dentro do meu canteiro. Esses croquis vão ser particularmente interessantes, né, para justamente ver essa parte de armazenagem de materiais e definições das áreas de vivência, para garantir muitas das questões de segurança do meu canteiro de obras. Então, é uma etapa fundamental. Quem é engenheiro residente de obra está acostumado a fazer esse tipo de serviço corriqueiramente, fazer um planejamento do layout do canteiro, né? Fazer identificação. Muitas vezes a gente pega a planta baixa do térreo, né? a planta de implantação do meu empreendimento, e aí eu pego na mesma escala lá, corto, né, pequenos pedaços de papel, papelão, com as áreas da onde vai ficar meu refeitório, meu banheiro, meu depósito de cimento, meu depósito de areia e brita, e eu começo a montar isso dentro ali daquela minha planta e tentando identificar os fluxos desses materiais
dentro do canteiro. Extremamente importante a gente pensar nisso no momento da execução, porque isso vai ter um impacto muito grande na produtividade do meu canteiro, na produtividade da minha mão de obra, na minha necessidade maior ou menor de mão de obra, porque muitas vezes eu vou ter que botar lá um servente para transportar material, quando ele podia estar executando atividades que agregam valor e não esse simples transporte de materiais e equipamentos pelo canteiro de obras. Muito importante. Ainda, né, quando eu estiver elaborando justamente esses croquis de layout de canteiro, né, eu tenho que pensar justamente o perímetro dos pavimentos, né? Então, justamente onde está a projeção ali da minha edificação, né? E o que ela vai ser em termos de restrição favorável ou desfavorável para mim. Áreas fechadas e abertas que eu vou considerar dentro desse meu canteiro, provisoriamente ou definitivos. Os acessos a esse meu canteiro de obra vão ser extremamente importantes também. Os banheiros, escritórios, plantão de venda, se houver, né, tem que estar planejados nessa etapa, né, de elaboração de croquis do meu layout. Então, os principais itens, né, vão ser justamente essas áreas de armazenamento de materiais, inclusive de entulho, né, para recolher, locação da betoneira, do guincho, centrais de carpintaria e aço. E aquilo que eu já tinha mostrado, essa figura já tinha aparecido antes, acho que na minha aula anterior, os fluxos principais. Onde que é entrada de material, onde que é circulação de pessoas e materiais, onde que estão os meus depósitos de materiais. Tudo isso passa a ser fundamental, passa a ser extremamente importante para o meu canteiro de obras. E aí eu posso finalizar, né, tudo isso com um registro fotográfico também de canteiros de obras existentes ou de canteiros que eu estou implementando para identificar se eles estão sendo eficientes ou não, para ver se eu tenho excesso de estoques de material, se eu tenho as proteções necessárias que a NR18 coloca como fundamentais. Tudo isso eu tenho que pensar durante a execução do meu canteiro de obras para garantir eficiência nos meus processos. O que vai me levar justamente à fase de planejamento desse meu canteiro. Né? No momento que eu já tenho o diagnóstico, né, do que eu preciso, ou dos bons exemplos que eu captei, ou das coisas que eu tinha pensado em implementar e não consegui efetivamente implementar, bom, eu tenho que fazer um bom planejamento desse meu canteiro de obras. Todo planejamento de canteiro de obras, evidentemente, né, vai se basear em três conceitos, três etapas fundamentais, né? Que são as interrelações, né? Aqui a gente vai entender interrelações como grau relativo de dependência ou proximidade entre as atividades, né? Ou interdependência entre as atividades. Quais são as atividades que eu preciso finalizar para necessariamente iniciar outras? Né? Eu não tenho como levar elas concomitantemente. Ou quais são as etapas que eu posso levar concomitantemente, mas que sofrem grande interferência de outros tipos de serviço? Qual é o espaço físico, né, que eu tenho, a quantidade, o tipo, a forma ou a configuração dos itens que eu vou posicionar? Será que eu posso receber pallets de blocos de concreto ou blocos cerâmicos e empilhar eles no meu canteiro de obras? Né? Será que eu vou ter que ter um espaço para deixar todos eles no nível térreo? Né? O estoque de cimento, quais são os cuidados que eu tenho que ter na estocagem de sacos de cimento? Será que eu posso deixar eles próximos de umidade ou não? Será que eu tenho que colocar um estrado de proteção? Terá que a área coberta tem que ter algum tipo de configuração? E os ajustes, né? Quais são os arranjos de áreas e equipamentos que eu posso fazer de modo a otimizar a melhor forma de produção? Esse é outro aspecto fundamental, outro aspecto importantíssimo do meu canteiro de obras. Né? Então, devem incluir justamente dentro desse meu planejamento as áreas de produção, as áreas de serviço de suporte, né? E as áreas de fluxos de materiais. Né? E para isso eu vou ter que fazer uma sistemática, né, de relações de atividades que vão ocorrer dentro daquele meu canteiro, que vão ser fundamentais para que eu garanta que ele funcione bem. Bom, esse é um assunto
que dá muita coisa para a gente discutir. E como a gente já está chegando nos 20 minutos, que eu sempre digo que é mais ou menos o tempo limite de cada um desses vídeos, eu vou encerrar essa segunda etapa da aula, né? Essa segunda parte da nossa aula de canteiro de obras. E aí aguardo vocês para a terceira etapa, espero que esteja sendo útil para vocês. A ideia é justamente a gente trabalhar nessa base conceitual e aí agora, depois quando eu terminar essa parte final dos conceitos, vou falar um pouquinho de alguns exemplos de como planejar o canteiro, vou mostrar alguns registros fotográficos para vocês, tá? Então, sigam acompanhando, tá? Espero que estejam gostando, obrigado e até a próxima.